Será o Palmeiras o futuro de Gerson? O Zenit toma atitude. Vou falar sobre isso e vou falar também sobre uma excelente notícia para o técnico Felipe Luiz e para a nação rubro-negra. Vou falar também nesse vídeo sobre o jogo remarcado entre Flamengo e Sport. E antes de tudo, antes de começar o vídeo, eu peço para você que não é inscrito no canal, se gostar do conteúdo, deixa aquele likezão, se inscreve, aciona o sininho das notificações em todas, arrasta o vídeo por lado aí nos comentários aí e hype esse vídeo. Você que já é inscrito, deixa o seu likezão aí, deixa o seu comentário e não se esquece de olhar se você acionou o sininho das notificações para na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês, tá? Bem, gente, vamos começar o vídeo aí já falando sobre Gerson, né? Isso porque nos últimos dias aí houve especulações sobre Gerson do Palmeiras. Será que é verdade? Gerson vai para o Palmeiras? Isso e tudo mais. O Zenit tomou uma atitude sobre essa ida do Gerson para o Palmeiras, uma possível ida do Gerson para o Palmeiras, né? O clube russo aceita vender o jogador, mas será pelo valor de 25 milhões de euros, os mesmos 25 milhões de euros que o time russo comprou ele do Flamengo, né? E hoje está avaliado aí em cerca de 155 milhões de reais. O euro subiu, está mais valorizado, né? O Gerson saiu do Flamengo para o Zenit pagou 25 milhões de euros, mas na época foi 152 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras, se quiser trazer o Gerson, vai ter que investir 3 milhões de reais a mais. E também tem uma, né, sobre essa vinda do Gerson para o Palmeiras, se possível, se for concretizada, né? A janela de transferências está fechada, então significa que para hoje, não, mas para o próximo, quem sabe o futuro aí na próxima janela de transferências, essa negociação possa acontecer. Mas no momento o preço do Zenit estipulado é esse, 25 milhões de euros à vista. O Zenit não vai vender o Gerson parcelado, tem que ser à vista, 25 milhões de euros, do mesmo jeito que eles compraram o Gerson ao Flamengo. O Gerson, ele chegou no Zenit aí, né, mas ele não conseguiu firmar, né, no Zenit. Foram aí, já são 3 meses, né, de Zenit, e Gerson ainda não se firmou. Gerson não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, mas ele está aí, está sendo pedido, né, pela torcida do Palmeiras. Aliás, teve um torcedor lá que postou nas redes sociais lá, né, perguntando para a Leila Pereira se já pode buscar o homem no aeroporto. A Leila Pereira tem vontade, né, um desejo de contratar o Gerson. A gente sabe disso desde 2022. Ela já tentou o Gerson na outra janela, em 2022, na janela de transferência de meio de ano, mas ele preferiu vir para o Flamengo. Então, a situação é essa: torcedor palmeirense e torcedor rubro-negro. O Zenit aceita vender o Gerson, mas tem que ser 25 milhões de euros à vista. Topou, pagou, levou. O Pix tem que ser na hora. Não tem essa de pagar parcelado não, tá? Possível futuro de Gerson, se for o Palmeiras, só na janela de transferências do próximo ano, mas com dinheiro à vista. E cá entre nós, né? Se o Palmeiras fizer essa contratação do Gerson, vai ser uma baita contratação para o elenco do Palmeiras, vai agregar muito. O Gerson é muito bom volante, joga de meia direita também, né? Ponta direita. Então o Palmeiras, se fizer isso, vai ser um bom negócio para o Palmeiras, porque daí vai fazer um meio de campo muito bom, né? Aníbal Moreno, Emiliano Martins, Lucas Evangelista, Rafael Veiga, se caso fique, Andreas Pereira, o belga pipoqueiro. A gente critica muito o Andreas Pereira, mas é um bom jogador, e o Gerson a gente nem se fala. Vai ser um absurdo esse time do Palmeiras, só que o presidente BAP tem que tomar aí uma providência na janela de transferência, né? Porque se o Palmeiras fizer essas contratações, o Flamengo vai ficando ali meio que para trás. O Flamengo tem que contratar jogadores também pontuais para disputar títulos com o Palmeiras. Aí eu quero saber a opinião de você, torcedor rubro-negro, você, torcedor palmeirense, o que vocês acham dessa possível ida do Gerson para o Palmeiras, né? Ainda é só especulação, né? Mas pode ser aí que o futuro do Gerson seja mesmo o Palmeiras. Deixa aí embaixo nos seus comentários. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre uma excelente notícia antes de falarmos
sobre o jogo do Flamengo com o Sport remarcado, tá? Isso porque o Eric Pulgar, ele já treina com o elenco, já está à disposição do técnico Filipe Luiz para o jogo contra o Botafogo. Uma excelente notícia aí para o Flamengo. O Eric Pulgar, que está aí há 3 meses afastado, ele que sofreu uma fratura, né, no 5º metatarso do pé direito, né, e daí ele teve que passar aí por uma cirurgia, voltou agora, fez as fisioterapias que deveria fazer, agora foi a campo treinar com o elenco principal do Flamengo. Então, Eric Pulgar, a última partida dele foi contra o Bayern de Munique, né, há 3 meses atrás, e agora ele vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo. Mais uma excelente notícia, mais uma opção, e com isso o Flamengo zerou o departamento médico, tá? O Flamengo zerou o departamento médico, só tinha o Eric Pulgar lesionado, então o Flamengo, com isso, zera o departamento médico, fica todos os jogadores à disposição do técnico Filipe Luiz, lembrando que o Flamengo não teve nenhum jogador convocado para essa data FIFA, tá? Agora, com o retorno do Eric Pulgar, eu vou fazer aqui uma pergunta para você, torcedor rubro-negro: qual seria o meio de campo ideal para o Flamengo? Você deixa aí embaixo nos comentários, tá? Seria Saul e Jorginho? Filipe Luiz manteria o Saul e o Jorginho? Pulgar ou Jorginho? Jorginho ou De La Cruz? Pulgar e Saul? Ou Pulgar e De La Cruz? Ou Saul e De La Cruz? Deixa aí embaixo seus comentários. Lembrando que Saul e De La Cruz, Filipe Luiz já experimentou, não deu muito certo, até porque o De La Cruz ele não está bem fisicamente. O Saul, o Jorginho e o De La Cruz já foi experimentado, Filipe Luiz já teve essa experiência contra o Bahia, não deu certo também. Já o Saul e o Jorginho, aí sim é outro patamar, né? O meio de campo ali ideal aí, acredito eu, na minha opinião, seria manter o Saul e o Jorginho, ou até o Eric Pulgar e o Saul, né? Porque o Saul joga mais avançado. O Eric Pulgar entraria ali no lugar do Jorginho, mas aquele jogo ali, né? O Jorginho titular, o Eric Pulgar entra no segundo tempo. Essa é o meu meio de campo aí ideal, né? Saul e Jorginho, e Eric Pulgar para o segundo tempo, De La Cruz ali como uma opção. Infelizmente, o De La Cruz vai ser mais uma opção, né? Deixa embaixo nos seus comentários o que vocês acham desse meio de campo do Flamengo aí. Quem será a dupla de volantes aí do time do Filipe Luiz. Agora vamos passar para o próximo assunto. Vamos falar sobre o jogo entre Flamengo e Sport, esse jogo atrasado. Bem, gente, a CBF na tarde desta quinta-feira remarcou aí, né, o jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro entre Sport Recife e Flamengo. Na tarde de quinta-feira, a CBF divulgou a data, né, do jogo válido aí pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no dia 13 de novembro no Recife, tá? Um jogo aí válido pela 13ª rodada aí entre Sport e Flamengo. E o clássico de Palmeiras e Santos também acontecerá nesse período. Vale destacar também que o Palmeiras vai fazer um jogo nesse sábado contra o Juventude, e daí ficará esse último jogo contra o Santos, né? Como eu falei ontem na live, né, gente, eu sabia que esse jogo ia ser remarcado para novembro aí junto com Palmeiras e Santos, né? E tem um ponto aí interessante da gente observar isso, porque o Sport ele recebeu uma proposta, né, de mando de campo, aí, de vender o mando de campo. O Sport recebeu uma proposta aí de 3 milhões de reais aí para mudar o jogo da Ilha do Retiro para a Arena Pernambuco, né? Então, o jogo pode acontecer no estádio que foi sede da Copa do Mundo também, a Arena Pernambuco. Jogo atrasado entre Flamengo e Sport. Então, é isso aí, jogo remarcado. Vocês já sabem a data, dia 13 de novembro, na próxima data FIFA, Sport e Flamengo, jogo válido pela 22ª rodada. E, como eu falei para vocês, o jogo do Palmeiras também vai acontecer nesse período aí de data FIFA também, só que não tem o dia marcado ainda, mas a gente vai
logo logo aí vai ficar sabendo aí, passando para vocês em primeira mão, porque a CBF logo logo vai anunciar também. Então é isso aí, a notícia do jogo entre Flamengo e Sport é essa, né? E um ponto aí importante, porque o Sport pode vender aí o mando de campo, tá? Dito isso, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aí, deixa o like, compartilha aí e saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.